Um abraço, irmãos. Idolatria. Dizeres sobre idolatria. Você sabe o que é? Vou estar trazendo aqui mais uma vez alguns ensinamentos para a tua vida a respeito desse assunto tão interessante, tão importante e que permeia o nosso coração e muitas vezes nós nem sabemos. Mas eu vou te explicar e vou no profundo do Espírito Santo para ver se traz essa luz à tua mente, para você ter uma ideia maior do que significa essa palavra idolatria e na sua prática, como se manifesta. Por exemplo, tudo que a gente coloca acima de Deus não é só ídolo não. O ídolo é abominação aos olhos do Senhor. Deus não gosta dos ídolos porque eles transferem a glória de Deus à glória do pó. Porque se ele cair, nada desfaz rapidamente. E quem está de joelho diante dele se torna semelhante a ele. Me desculpe a minha sinceridade, mas é uma verdade. É o que está escrito na palavra do Senhor. Mas se você tem o seu coração voltado para Deus, tira os ídolos da tua frente, do teu rosto, do teu joelho e faz como está escrito na palavra do Senhor. Adorai a Ele em espírito e em verdade. O que é isso? É com o meu espírito eu me voltar com humildade, simplicidade e quebrantamento de coração para Deus. Isso é adoração no espírito, ligado nele, na videira, porque ele é o nosso óleo e o nosso sabão para purificar a nossa mente, as nossas mãos e os nossos pés, o nosso caminho. Eu sempre falo sobre isso, não é? E coloco o elemento do sabão no meio, porque o sabão limpa a sujeira e o sabão de Cristo limpa o interior, o coração, os nossos olhos, que põe sobre tanta coisa ruim, não é mesmo, irmão? A direção. Então, voltando aqui novamente à idolatria, quando nós colocamos, por exemplo, um carro acima de Deus, isso é idolatria. Dinheiro acima do Senhor também é idolatria. Mulher, homem acima de Deus é idolatria. Igrejas, denominações acima de Deus é idolatria também, por incrível que pareça, porque o fermento ele fica cauterizado de tal maneira na nossa mente, no nosso coração, que é difícil você tirar. Você ensina, explica, revela, desrevela, tenta de todas as formas, no nome do Senhor, tirar, mas lá está o fermento. Isso aqui é fermento, é a cauterização da mente humana, de modo que não dá para tocar. Nem mesmo o Espírito Santo, ele tem a devida liberdade, porque ainda que ele pode, por exemplo, ele pode usar amarra, ele tem poder. Quem é como ele? Ele pode pressionar a pessoa de tal maneira até ela confessar, mas ele não costuma fazer isso não. Só com alguns, como Paulo, no caminho de Damasco, e ele disse, ele é Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas ele é cavaleiro, educado, amoroso, sensível, se bem com alguns ele faz mesmo, porque é necessário fazer com alguns para que sirva de piloto, de guia, de orientador, de ensinador, de doutrinador. Ele já fez algumas vezes comigo e ainda faz. Por incrível que pareça, esse que vou estar falando também, ele de vez em quando me pega na marra, para me moldar, para me lapidar, porque a vida não é fácil e as nossas inclinações elas são cheias de defeito, murmúrios, blasfêmias e tantas outras coisas mais que a gente usa para açoitar a alma daquele que vive e reina para todo sempre. Não adore ídolos. Feitiçaria é idolatria. Idolatria é macumbaria. Macumbaria é magia negra. E tudo isso nasceu no continente africano. Nada tem os irmãos de cor a ver, mas sim a índole perversa e sanguinária do diabo, que propôs na boca dos seus súditos o adorar ídolos, como por exemplo, Moisés, que estava no monte com o Senhor, e que ali
Arão embaixo foi pressionado a fazer um bezerro de ouro. Mas o Senhor, vendo, disse: Moisés, desce logo, porque o povo já está se corrompendo e indo à promiscuidade da idolatria e dos ídolos, e da prática também da carnalidade, que é detestável às ordens do Senhor, que também é um tipo de idolatria. Os exageros é um tipo de idolatria. Mas é necessário que o povo tenha líderes. Até que Cristo venha, deve-se ter líderes em todas as nações, governos, prefeitos, instituições, igrejas, pastores, presidentes, dos quais eu também sou um, que pela graça e misericórdia do Senhor, pastoreio há 25 anos, doutrino, ensino, aconselho, exorto e prego. E tenho enigmas do Senhor. Quem me acompanha sabe, e também tudo isso não é por merecimento meu não. Embora eu ore de dia e de noite, jejue de dia e de noite, mas aprove a Ele, pela sua bondade e misericórdia, me usar assim, pacificamente, nos dons, nas pregações, nos ensinos, nos conselhos, que são importantes também. Olha, poucos hoje recebem conselhos santos. Os conselhos santos hoje vêm da Globo, vêm das emissoras de televisão, vêm dos promíscuos e de tantas outras pessoas que nada sabem a respeito de Deus, que nada entendem a respeito das coisas à luz da Bíblia Sagrada. Preferem mais ouvir o fermento, crer no fermento, andar no fermento, do que dar crédito aos servos do Senhor, às servas do Senhor, que são usados por Ele, à luz da Bíblia Sagrada. E nem você mostrando na Bíblia, alguns conseguem ser persuadidos. Tal é o tamanho do fermento que permeia o coração, a alma e o espírito dessa pessoa. É necessário muito jejum, muita oração, mas, voltando novamente, olha, o Senhor já me levou para lá, ao assunto idolatria. Dinheiro pode ser a nossa idolatria. Os olhos pode ser a nossa idolatria. As mãos pode ser a nossa idolatria. As unhas pode ser a nossa idolatria, porque até os exageros que a gente vê por aí, e cada jovem tão bonita que não precisa disso, mas você vai falar isso, você é rejeitado, não é? Pintam-se de tal maneira, vestem-se de tal maneira, e você tem que ser até manso no falar, porque senão você é apedrejado, você é xingado, você é humilhado, porque até os estilistas de hoje, dessa cultura que mudou as pessoas na terra, nada tem a ver com o Senhor. Eles vão à perdição porque ensinam uma cultura libertina, transigente e que não transita no caminho santo, no estreito, no revelador do Pai, do Deus onipotente, onipresente e onisciente. E é esse o caminho que eu e você temos que andar. E nós somos moldados pela palavra. Nós não somos moldados pela cultura de hoje, pelo ensino de hoje, pela doutrina de hoje, desses estilistas, que na sua grande maioria, eles têm a sua parte homossexual. Nada temos a ver com o homem, ser humano, que pratica. Mas contra esse praticar nós temos sim. Falo até algumas vezes aqui, e eu tenho até alguns meio distantes que são também, digo um só. Tá? Meus queridos e minhas queridas, eu oro muito por ele, para que Deus possa libertá-lo, e a gente até percebe que a libertação às vezes vem por um fulgor de Deus, por uma ira vergonhosa, porque é vergonhoso o homem andar nesse caminho. Deus fez macho e fêmea, fêmea e macho, para ambas as partes, um só. Se gladiar, se unir, se amar, se acariciar e andar juntos e produzir filhos, porque essa é a vontade estabelecida por Deus no jardim do Éden, e não muda. Princípios de Deus não mudam, doutrinas de Deus não mudam. Mudamos, culturas mudam, passam e passam rápido, mas princípios de Deus permanecem para sempre. Não é o que está escrito na Bíblia? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar jamais. Então, fica com a palavra, fica com os ensinamentos à luz da palavra, porque vai ser bênção, vai ser remédio para a tua medula, vai ser colírio para os teus olhos
e luva de santidade para as tuas mãos, porque até você pode ser um doutor, mesmo sendo iletrado, mas na unção e no óleo do Senhor, Ele pode te usar, inclusive para curar pessoas e até para ressuscitar. Porque Pedro, por exemplo, que era pescador, só cheirava odor, peixe. As pescou como ninguém e até ressuscitava mortos. Por que você não pode fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? É verdade que há um tempo para todas as coisas, mas quem sabe eu e você possamos fazer coisas maravilhosas, proezas, enigmáticas no nome do Senhor, porque quando Ele disse haja luz, foi estabelecido os enigmas, o clarão do dia. Não foi Cristo que nasceu ali não, Cristo é incriável, Ele é o Criador, mas o sistema de comunicação estava perfeito ali, para que hoje eu possa falar contigo através de vídeos, de lives, ver televisão, também telefonar e outros recursos mais que está no espaço que ainda vão descobrir se assim o Senhor não vir, porque Ele está muito perto de voltar para buscar a sua igreja. Ore pelo país, ore pelo governo Bolsonaro, porque a Globo tenta destruí-lo de todas as formas e Deus está lutando com unhas e dentes para poder travar a Globo, porque muitos bilhões foram tirados de lá. Falo isso constantemente para te alertar, porque por trás desse jogo sujo de empurra-empurra está o queima de arquivo. Bolsonaro, essa é a ideia da Globo, tirá-lo do poder. Mas no sustento do Senhor e no apoio de cada um de nós é difícil, é verdade. Ele até dura algumas vezes, xinga como ninguém, envergonha até a classe evangélica, mas é um instrumento divino para combater o mal, para desfazer os bilhões que entravam anualmente na Globo, ou o bilhão, como se fala, não é? Creia nisso. Acredite na doutrina bíblica, acredite no caminho de pureza e santidade em Cristo como Senhor e único adorador, que deve ser adorado, que deve ser glorificado e aplaudido. Um abraço a você, meu querido e minha querida. Eu estou pensando em fazer uma live hoje, 6 horas da noite, que é o horário dos judeus. Deu 5h59, eles se recolhem, vão para suas casas e não saem de casa. Só alguns teimosos, porque eles vivem a lei, são diferentes de nós. Mas é um povo do Senhor, é um povo escolhido, uma nação miúda e separada que o nosso presidente esqueceu. Mas oremos pelo presidente para que ele se volte para essa pequena nação, que é a bênção dos povos, tá, meu querido e minha querida? E eu estou na estrada, repito, 25 anos, pastoreando, liderando, apesar de ainda ser um homem jovem, maduro, desde menino eu fui escolhido pelo Senhor, pela sua graça e misericórdia para pastorear. Então, eu digo isso para você se identificar comigo, porque eu sou pastor assembleiano, pastor presidente de um campo pequeno, é verdade, aqui da Pavuna do Rio, mas o Senhor me colocou e eu estou exercendo meu mandato já nesse tempo, desde os 20 e poucos anos, tá? Meu querido e minha querida. Então, um beijo no coração a cada um de vocês e fui. Abraços.